Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do programa de pós-graduação Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre sala de parto e hora dourada. Que tema bacana! Então passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje nós vamos unir 3 estados brasileiros. Essa união que faz a força é importante. Temos aqui 3 representantes, né? Não, 2. Eu e a Fran aqui, 2 do Rio Grande do Sul, um representante do Maranhão e uma representante do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindas. E a enfermeira obstétrica Criscília Neves e o enfermeiro obstétrico Fabiano Quixaba. Muito bom ter vocês aqui. Boa tarde, ótimo. Vamos ter uma conversa muito agradável, né, sobre sala de parto e cuidados com o RN, né? Isso! Vou começar conversando contigo, Fabiano, pode ser? O Pode ser, Fabiano ótimo. vem direto do Maranhão, então, com toda a sua experiência como enfermeiro obstétrico. Então, nos conta, Fabiano, quais são esses cuidados fundamentais, tanto a parturiente quanto ao bebê recém-nascido, que devem ser realizados na sala de parto? Um tema muito importante que a gente traz hoje no podcast Me Pega no Colo, de extrema importância, a população precisa ter essas informações. E nós temos que falar aqui em algumas situações, como os princípios fundamentais desses cuidados que a gente tem que prestar na sala de parto, algumas boas práticas, que são os cuidados, os principais cuidados, aqueles cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, que nós devemos prestar tanto à nossa paciente, a mulher que está em trabalho de parto, durante o trabalho de parto, durante o parto e também com o recém-nascido. Todos eles precisam de muitos cuidados, cuidados que promovam conforto e qualidade desse atendimento para a chegada desse novo bebê, né, desse novo bebê. Então, a gente fala, nós temos princípios fundamentais, algumas questões que se retratam ao ser humano. Por exemplo, o respeito e a dignidade. Nós temos que manter o respeito e a dignidade dessa mulher, dessa família que está sob os nossos cuidados. Então, nós temos que promover esse respeito e cuidado. Outro princípio é o protagonismo da mulher. A mulher que passa por esse processo do trabalho de parto, processo de dor, é um processo doloroso, um processo que traz medo para essa mulher, para essa família, porque é algo, de repente, é algo novo, se a gente estiver falando de uma mulher que é de primeira gravidez, mas também das mulheres que já tiveram outras crianças, a gente pode considerar algo novo, porque é um outro momento, é uma outra experiência, dependendo da realidade que ela teve anterior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses princípios fundamentais do respeito à dignidade, do protagonismo da mulher e também do apoio contínuo, o apoio emocional contínuo, a presença do acompanhante, que já vai para um cuidado muito importante. E também nós temos 2 momentos em que são cruciais, que é durante o trabalho de parto, aquele processo de trabalho de parto, que a mulher sente muita dor e que a gente precisa incentivar algumas coisas para trazer conforto para ela, mais tranquilidade, de certa forma. Um passo importante, um cuidado importante que nós temos que garantir, e a lei já, desde 2005, tem a lei do acompanhante, então a presença do acompanhante de livre escolha da mulher. Isso traz para ela um pouco de tranquilidade, uma sensação de conforto, uma sensação de tranquilidade, porque ela tem ali do lado ou o esposo, ou a mãe, ou a sogra, ou uma amiga da sua confiança. Então, ela escolhe essa pessoa que vai viver esse momento com ela, lá na maternidade, passar por esses momentos, que dê apoio emocional. Não é só a equipe que tem que trabalhar isso, mas também aquela pessoa de confiança dessa mulher. Nós temos também, que é uma questão muito frequente entre as pacientes, se elas podem beber água, se elas podem se alimentar, e esse também é um cuidado, é uma recomendação muito importante, porque a mulher pode e deve se hidratar com a água, tomar água de coco, se ela for uma gravidez de baixo risco, que não tenha nenhum caso específico que
e determine que ela não possa se alimentar, ela pode tomar água de coco, ela pode tomar água, ela pode comer algum alimento mais leve, sabe? Então, também muito importante, porque essa mulher ela vai passar por esse processo e ela vai ficar desgastada fisicamente. Então, nós também oferecer hidratação e uma alimentação leve, em casos específicos, também é muito importante, porque tem mulher que passa 12 horas em trabalho de parto, até mais às vezes. Então, já pensou essa mulher em jejum o tempo todo? Então, nós temos que promover esses cuidados. Uma outra coisa importante, que também eu acho que deve ser motivo de muita dúvida, porque tradicionalmente a posição de parto, que a maioria das mulheres, das pessoas entende que é importante, é aquela posição horizontal, a mulher deitada. É, Aquela e que ela a está gente acostumada a fazer na consulta ginecológica, não é, Fabiano? Exatamente, Uhum, aquela posição da consulta ginecológica. uhum, Então, a maioria delas, quando chega, inclusive, na maternidade, quer ficar, já acha que tem que ficar naquela posição. Parece algo automático, porque alguém informou, ou durante a consulta de pré-natal, elas não entenderam sobre essa, às vezes nem discutiram sobre as possíveis posições. E nós temos que proporcionar, além da livre movimentação, que elas escolham a posição que dê mais conforto para elas, durante uhum, o parto, por exemplo. Então, as posições verticalizadas, elas são, de certa forma, posições que ajudam, inclusive, ela, tanto no alívio da dor, quanto no momento expulsivo, desculpa, uhum, no momento que o bebê está saindo. Então, essa liberdade de escolha da posição do parto é muito importante que a gente, enquanto profissional, a gente oriente essas pacientes que elas podem escolher a posição, ou uma posição, ou ficar na banqueta, sentada na banqueta, ou ficar de cócoras, ou, de repente, ela pode ficar de 4 apoios, ou uma posição lateralizada. Todas essas posições, elas são posições que, às vezes, até facilitam o alívio da dor e facilitam o momento expulsivo do bebê. Então, uhum, incentivar essas práticas, essas boas práticas, o profissional que atenta a esses cuidados, ele é um profissional que a gente entende que tem um olhar muito mais humanizado e um olhar que atenta e atende a essas demandas da mulher de forma a proporcionar conforto para ela e segurança também no momento do uhum, trabalho de parto, do parto e do nascimento desse bebê. uhum. Isso Então, a significa, gente Fabiano, significa assim, ó, permitir mobilidade à mulher e permitir que ela fique na posição em que ela se sente mais confortável, e que ela não seja constrangida por isso, né? Porque a gente sabe que algumas mulheres podem se sentir constrangidas, porque essa posição não é adequada. Talvez ela chega na maternidade já com uma ideia de que tem uma posição que é a ideal, que é a correta, né? Então também cabe à equipe fazer o manejo dessa situação, se sensibilizar com a condição da parturiente e dizer para ela, olha, a posição que ficar mais confortável para você, tá tudo bem, nós estamos aqui acostumados, né, a acompanhar partos em diferentes condições, em diferentes posições. A senhora tocou num ponto extremamente importante que, que nós temos que também observar: a confidencialidade, além da liberdade, essa privacidade da mulher. A gente tem que manter a privacidade e a confidencialidade dela naquele momento e proporcionar. E quando ela escolhe a melhor posição, aquela que seja mais confortável para ela, ela vai também entender que a equipe está ali sensível a essa exposição que ela tá ali naquele momento do trabalho de parto, porque assim, realmente são coisas às vezes constrangedoras. Imagine chegar numa maternidade ou num centro de parto normal e você vai ficar pelada, você vai ficar em posições constrangedoras com pessoas que você não conhece. Então a gente tem que proporcionar esse conforto, deixar que ela escolha, e a participação dela é, na decisão de todo o processo é muito importante, porque ela vai se sentir segura e acolhida. Uhum. Para Ótimo. concluir essa minha participação, pensando nessas boas práticas, nos melhores cuidados que nós temos que pensar
Durante o parto e o nascimento, nós temos algumas 2 ou 3 situações aqui bem especiais e muito importantes. Eu queria falar do monitoramento fetal também durante o trabalho de parto, ao escutar o batimento do coração do bebê é muito importante durante todo o processo. Isso dá segurança para o profissional, para a equipe e para a família e para a paciente. Ela sabe que o bebê está bem e a gente vai informando. E lá no finalzinho do período expulsivo, a gente tem, depois que esse bebê nasce, a gente tem proporcionar que esse cordão umbilical seja clampeado no momento oportuno, geralmente entre 1 e 3 minutos, ou até a cessação da pulsação lá do cordão umbilical. Isso é também importante porque a gente consegue evitar a anemia desse bebê, porque ele continua ali depois do nascimento, o contato do cordão umbilical, o sangue materno passando essa troca. Então, isso evita também. É muito importante que a gente faça o clampeamento oportuno, lógico. Se esse bebê nasce bem, a gente dá ali um tempo para clampear o cordão umbilical e depois seccionar ou cortar o cordão umbilical, né? Mas se esse bebê ele não nasce muito bem, a gente tem que tomar logo as medidas cabíveis, cortar rapidamente esse cordão umbilical para que ele seja feito, se for o caso, alguns cuidados mais imediatos. E a gente tem a amamentação na primeira hora, o contato pele a pele, esse bebê saiu da barriga da mãe, a gente deu um tempinho, clampeou o cordão, sexo, mas deixou ele ali na barriga da mamãe, o contato pele a pele, esse vínculo com a mãe, esse contato ele é importante. E a partir desse vínculo, desse contato pele a pele, e a gente vai promover o aleitamento na primeira hora, que é a hora de ouro. Então, esses cuidados todos são muito importantes e a gente tem que frisar, a equipe tem que estar preparada, a, a, as mamães e os acompanhantes, eles têm que ter essas informações também durante o pré-natal, daí a importância também do pré-natal bem realizado, não adianta chegar só na maternidade sem essas informações, porque tudo fica muito mais difícil, quando você vem bem preparado do pré-natal, com as informações, com os exames, com as consultas bem feitas, isso ajuda muito, e para finalizar, nós temos que pensar que ali nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce um pai, nasce uma nova. Então, assim, é o nascimento de uma família. E nós temos que proporcionar o nascimento de uma família o mais agradável possível, que seja uma experiência positiva para eles. Não basta simplesmente ter um parto com uma criança saudável, mas que seja uma experiência negativa para essa família. Nós temos que proporcionar experiências positivas. Esse é o nosso papel enquanto profissional, enquanto especialistas, enquanto no cuidado materno infantil. Exatamente, né? E como tu falaste, né, Fabiana, a importância desse cuidado humanizado, do respeito, e isso tudo deve continuar na sequência que tu estava falando, né? Na hora de ouro, né? Então eu queria agora ouvir um pouco da Cricília sobre esse momento que é tão importante, deve ser respeitado, né? Tanto a vontade da mãe quanto a do bebê, mas que essa hora possa acontecer. A hora dourada a gente considera a primeira hora de vida do bebê, como nós já falamos, né? Esse primeiro momento, ele tem uma importância crucial para a mãe, porque ele também faz parte das boas práticas. Falando em boas práticas e em cuidados em sala de parto, o aleitamento materno, ele é uma dessas boas práticas. A mãe, ela está sempre, durante 40 semanas, vamos colocar assim, ela está aguardando aquela criança. Ela está idealizando uma criança. Vai ter os olhos azuis do pai? Vai ter o cabelo louro da avó? Como vai ser essa criança? E o momento do parto é o momento do encontro com o bebê real. Nós temos esse encontro com o bebê real. Por que colocar esse bebê junto da mãe, com esse contato pele a pele? Porque essa pessoa que carregou a criança por 9 meses, alguma das vezes, é a última a ver essa criança. É a última a ter o contato com essa criança. Então, ela precisa ter essa criança próxima. Ela guardou tanto tempo e ela precisa estar ali perto. Para esse bebê sentir o cheiro desse colostro. Para ele se familiarizar com essa areola mais escurecida.
para ele estar conseguindo buscar esse leite materno, para ele conseguir fazer essa sucção adequada, essa pega correta. Então, a primeira hora de vida é crucial para a mãe, para o bebê. Na maioria das vezes, nós só falamos no benefício para o bebê, né? Que o colostro, ele é rico, né, em várias vitaminas, minerais, água, ele é rico em alguns anticorpos, né, em imunoglobulinas, e nós falamos muito desse benefício somente para o bebê. Mas a mãe também adquire um benefício, porque ela ainda não viu esse bebê. Ele foi crescendo dentro dela, ela foi se acostumando com ele, idealizando, mas ela ainda não o conhece realmente. E essa primeira hora de vida é o primeiro contato, é o primeiro vínculo que ela vai criar com essa criança. Não só ela, mas também os pais. E na maioria das vezes, o que nós profissionais fazemos? O bebê nasce, ao invés da gente oferecer o colo da mãe para esse bebê, nós vamos fazer todos os cuidados. Nós precisamos fazer a prevenção oftálmica, da cegueira oftálmica, precisamos fazer uma vacina, precisamos secar esse bebê, colocar roupa nesse bebê, mas não pensamos que essa mãe precisa desse contato. Muitas das vezes nós roubamos esse direito dela enquanto profissionais. E isso não se constitui uma boa prática, nem para a mãe criar vínculo e nem para esse bebê realmente ter uma pega adequada, a gente observar como vai ser o início dessa amamentação. Porque uma hora que essa mãe fica com esse bebê, vai ser um ganho muito grande para ela. E Cricília, claro, salvo se esse bebê nascer tiver alguma intercorrência. Isso, Cricília, eu até ia comentar, né, que pensam em colocar a roupinha no bebê, mas o corpo da própria mãe já vai fazer essa regulação da temperatura muito melhor do que, né, qualquer outra roupinha. E também fiquei pensando aqui, né, quando tu falaste do colostro. Sim. E é muito recorrente, né, Cris, a gente ouvir assim, mas nem tem colostro ainda, né? Mas a gente sabe o quanto esse momento vai favorecer o hormônio que a gente chama de ocitocina a começar a trabalhar melhor e a produzir esse leite, né? A ejetar esse leite. Então, é um momento importante só do bebezinho estar ali sugando o seio da mãe, ele já vai ajudar na ocitocina e além vai permitir que esse bebezinho entre em contato com a microbiota da mãe dele. Então, a colonização do intestino desse bebezinho vai ser muito diferente, né, de um outro bebezinho que não pôde ter essa experiência da hora dourada. Além disso, né, ouvindo vocês, isso me fez lembrar muito de um conceito que a gente trabalha bastante aqui no nosso PPG, no nosso programa de pós-graduação, que é a autoeficácia materna. É muito importante que a mulher se sinta capaz, que ela sinta que tem condições. Então, quando os profissionais retiram imediatamente esse bebê de perto dela e vão realizar os cuidados, pode realmente se instaurar nela uma ideia de que ela não é capaz, de que os profissionais cuidam melhor, de que os profissionais sabem como proceder, né? Então, a gente está roubando, como a Cricília usou essa expressão, que eu acho que é bem interessante, bem expressiva do que pode acontecer, que é os profissionais roubarem da mulher a oportunidade que ela tem ali de conhecer esse bebê, de cheirar, de sentir e de viver as primeiras experiências de cuidado sentindo-se capaz de fazer isso, né? E, assim, sendo contemplada, sendo olhada, vista pelos profissionais. Eu acho que os profissionais da assistência perinatal muitas vezes não sabem, não reconhecem a potência que tem o olhar deles. Porque enquanto uma mulher cuida, maneja o bebê, interage com o bebê e ela está sendo vista por especialistas, ela se sente validada nesse cuidado. Validada por profissionais, validadas por experts, né? É importante que ela faça isso com o seu bebê enquanto os profissionais contemplam o cuidado e não tomem conta do cuidado, como vocês bem disseram. Muito bom. Foi bom demais ouvir vocês. Muito bom. Professora, foi ótimo. Diga, Fabiana. Só mais uma observação em relação à primeira hora de vida do RN, essa hora de ouro.
tem um benefício enorme, além de tantos outros que já foram citados. A produção da ocitocina, nesse momento, ajuda na involução uterina, ajuda, por exemplo, a hemorragia pós-parto, que é algo tão grave, uma das principais causas de morte materna. Então, incentivar o aleitamento materno na primeira hora, além de beneficiar o bebê, o contato pele a pele, aquele o conjunto emotivo, emocional, entre mãe e bebê, ajuda a evitar hemorragia pós-parto, porque ajuda o útero voltar ao tamanho normal com mais, digamos assim, com uma fisiologia melhor, porque proporciona esse retorno do útero ao tamanho normal com mais facilidade. Né? A fisiologia do parto, a fisiologia agindo a favor da vida. Bem lembrado. Fabiano, se alguém mais aqui está nos escutando e já amamentou como eu amamentei os meus 3 bacuris, sabe do que eu tô dizendo. É assim, a gente coloca o bebê no peito, ele começa a sugar e a gente sente na hora aquela cólica mais intensa, que a gente tem que, né, saber que isso faz parte da fisiologia, mas eu conseguia sentir claramente no meu corpo o útero voltando ali, se comprimindo, e como isso se intensifica e é estimulado pela sucção do bebê. É a coisa mais linda ver a natureza acontecer dessa forma. Então, muito, muito bem lembrado. Adorei a sua observação e eu acho que quem está nos escutando e já amamentou vai lembrar desse momento também, dessa sensação. Muito bom. Agradeço muitíssimo pela presença de vocês. Foi bom demais ouvir e dar ênfase aos cuidados que são necessários na sala de parto e nessa primeira hora de vida do bebê e nascimento dessa família. Muitíssimo obrigada. Um abraço, eu que agradeço. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. O meu @ no Instagram é cristina.cruel. Até o próximo Me Pega no Colo. Muito obrigada, foi ótimo, gente. Até a próxima. Me pega no colo.